Senhor dos céus e da terra, hoje nos colocamos diante de Ti não como vítimas das tempestades, mas como guerreiros em treinamento para caminhar sobre elas. Tu és o Deus que não apenas contempla o caos, mas o transforma em silêncio com uma só palavra. Quando o mar se enfurece, Tu não recuas, Tu andas sobre ele. Quando os ventos urram como leões soltos, Tu os reduzes à brisa suave. Nada te surpreende, nada te desafia, nada te domina. Hoje oramos a Ti, Jesus, aquele que não é refém das circunstâncias, mas o Senhor delas. És o mesmo que deu ordens ao mar da Galileia e foi obedecido. O mesmo que impôs limite às ondas quando disse: daqui não passarás. Teu domínio não se restringe à natureza visível. Ele se estende ao invisível, ao espiritual, ao impalpável. O mundo pode não entender, mas nós cremos. A autoridade está em Tuas mãos, e nada acontece fora do Teu controle soberano. Senhor, levanta-nos para não apenas resistir à tempestade, mas para vencê-la com autoridade. Dá-nos a ousadia de não nos encolhermos no barco como os discípulos, mas de nos levantarmos no meio da agitação e declarar paz como Tu fizeste. Eles Te seguiram, mas temeram. Estavam contigo, mas duvidaram. Não queremos seguir o mesmo caminho. Queremos a fé que enfrenta ventos e permanece em pé. Não pedimos uma fé que apenas sobrevive ao mar revolto, mas uma fé que o transforma em estrada. Há tantos hoje, Senhor, à beira do colapso, homens e mulheres que sentem que a embarcação da vida está prestes a virar. O casamento balança, as finanças afundam, os sonhos são soterrados por ondas de frustração. Mas não aceitamos o naufrágio como destino. Clamamos pelo Teu socorro, não como um grito de desespero, mas como um chamado à intervenção sobrenatural. Tu és o Deus que acalma o exterior, mas também o interior. Sim, Deus, a tempestade mais cruel nem sempre está lá fora, mas dentro de nós. Pensamentos acelerados, ansiedade corrosiva, inquietações sobre o amanhã. Tantas projeções que nos paralisam, tantos cálculos mentais que nos deixam sem energia para viver o presente. Por isso pedimos: acalma os mares da nossa mente, ordena silêncio sobre os ventos da dúvida, da comparação, da cobrança interna que nunca se satisfaz. Somos treinados por um sistema que exige performance, mas buscamos o descanso que só existe em Ti. Tu és o nosso sábado, o nosso refúgio, o nosso ponto de reinício. Senhor, ensina-nos a voltar para Ti, não como última alternativa, mas como primeiro refúgio. Que a oração não seja nossa válvula de escape, mas nosso fôlego diário. Que os nossos lábios confessem fé antes que o medo encontre espaço. Que os nossos pés caminhem sobre a água, mesmo quando o chão parece ausente. A fé que move montanhas começa com passos pequenos, mas firmes. Lembramos que Tu disseste: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Um grão. E ainda assim, quantas vezes nos vemos duvidando de tudo? Questionamos se vamos conseguir, se vamos aguentar, se vale a pena. Hoje queremos rasgar essas dúvidas diante do Teu altar. Se a nossa fé está menor que um grão de mostarda, então, Deus, aumenta-a, alimenta-a. Faz crescer em nós uma convicção tão firme que nem o vento do diagnóstico ruim, nem a maré das más notícias conseguirão apagar. Pedimos, Espírito Santo, que traga bonança sobre cada área da vida onde hoje há furacão. Onde houver conflito, semeia paz. Onde houver falta, libera provisão. Onde houver medo, sopra coragem. Onde houver confusão, estabelece direção. Onde houver espera longa, traz consolo. Onde houver silêncio divino, planta esperança. Declaramos Tua voz, ecoando sobre os mares das famílias, dos relacionamentos, das finanças, dos estudos, das vocações, dos ministérios, dos negócios. Que tudo que hoje parece instável se dobre diante da Tua palavra. A mesma que criou o mundo ainda é viva, ativa e poderosa para criar um novo caminho em meio ao caos. Ordena, Senhor, dias de refrigério. Ordena calmaria. Ordena céu limpo e rota segura. Clamamos por uma navegação rápida, não por pressa humana, mas por direção divina. Não queremos perder tempo girando em círculos no mar da indecisão.
Queremos avançar rumo ao propósito. Queremos a grande pesca, como naquela manhã em que tu disseste: lança a rede do lado direito. Mesmo depois de uma noite inteira de tentativas falhas, uma única instrução tua muda tudo. Nos guia, Jesus, para águas mais profundas, para o lugar onde a fé se torna visão, onde o impossível é rotina e onde o sobrenatural não é exceção, mas consequência de uma vida alinhada contigo. E sim, Senhor, ajuda-nos também com a tempestade que chamamos de nós mesmos. Essa cobrança interna de que temos que ser melhores o tempo todo, produzir mais, mostrar resultados, vencer a comparação, justificar nossa existência. Que cesse essa guerra interior. Que cesse o som ensurdecedor da competição interna. Ensina-nos a aceitar o teu ritmo, a confiar no teu tempo, a descansar em tua soberania. Não queremos ser consumidos pelo ativismo disfarçado de propósito. Queremos ser guiados pelo teu espírito. Queremos aprender a dizer basta quando for hora de parar e avante quando for hora de remar, porque é em ti, e não no resultado, que está a nossa verdadeira identidade. Hoje, entregamos a ti não apenas os problemas, mas a necessidade de controlar tudo. Tiramos as mãos do leme e confiamos na tua condução. És o capitão do nosso barco, aquele que vê além do horizonte, aquele que conhece o final antes mesmo do início. Jesus, acalma tudo, dentro e fora, no corpo e na alma, no natural e no invisível. Tu és Deus que salva, que sustenta e que surpreende. Nós oramos com fé. Não aquela pequena que se assusta com o barulho do vento, mas a fé que caminha sobre ele. Vem, Senhor, e estabelece tua ordem. Ordena paz, ordena avanço, ordena libertação, ordena recomeços, ordena colheita abundante onde só víamos seca. E, acima de tudo, ordena que o nosso coração volte ao lugar de origem, repousar em ti, em nome daquele que domina o tempo e a eternidade, Jesus Cristo, o Senhor das tempestades. Amém.